Eu confesso, pastor Roberto, que eu achava que na igreja era assim, não. Eu via a igreja cheia de pessoas santas, né? Que colocavam em prática os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, né? O irmão, como a si mesmo. A pessoa está com câncer, num estado terminal. As pessoas oram por ela. E aí tem esses sorteios de Natal. Ela que já tem um carro importado, ela vai e ganha o carro do shopping. Você fala assim, meu Deus, ele que já tem, ganhou um carro híbrido. Né? E parece que a felicidade dos outros, isso incomoda mais do que o sofrimento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 10, no capítulo 5, versículo 10. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhes providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Amém? Aleluia. Amado, nós, seres humanos, estamos sendo, nos últimos tempos, sido atacado, né, por uma grande influência a respeito do sofrimento do ser humano. Amém? Assim, o sofrimento, a palavra de Deus, ela nos ensina, né, que o sofrimento, ele forja o nosso caráter, ele nos direciona, existe um propósito para isso, amém? E que o grande problema não é o sofrimento, mas o que esse sofrimento, o que essa ação está gerando dentro de nós. É isso que nós temos que analisar. Nós não temos que ter medo, nós não temos que ter repulsa sobre as dificuldades que vêm na nossa vida. Porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós temos que aprender isso. É muito fácil, é muito cômodo essa enxurrada, né, como é que se diz? Bem-estar, né? E esse bem-estar que eles pregam por aí, ele é momentâneo, ele é muito frágil. Porque qualquer adversidade, e elas vêm, se nós nos mantivermos nesse falso bem-estar, nós não vamos conseguir suportar, não vamos nos desenvolver, não vamos nos firmar em nada, muito menos na presença de Deus, muito menos fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que é para fazer a obra dEle. Aleluia! Então as nossas dificuldades, elas são armas, não contra nós, mas a favor de nós. Amém? Aleluia! Curva a sua cabeça e eu te convido a orar ao Senhor e agradecer a Deus por mais uma manhã de busca pela sua palavra, porque é assim que nós vamos entender a ação do Senhor. É assim que nós vamos entender como Deus trabalha. Entendendo como Deus trabalha, nós vamos estar mais seguros, estamos mais seguros, estaremos mais confiantes. Estando mais confiantes, estaremos fazendo mais a obra do Senhor. E fazendo mais a obra do Senhor, estaremos alcançando vidas que estão perdidas. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter te conhecido, ó Deus, pela tua graça ter nos alcançado, Senhor.
E nesta manhã, ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, que são muitos, ó Deus. Mas apesar de nós, o Senhor opera no nosso meio. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, agora toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa mente, nosso coração cativos, ó Deus. A começar, ó Deus querido, pelos louvores, ó Deus, que os teus filhos irão entoar. Aleluia. E venha, Deus amado, em nome de Jesus, nos preparar para receber a tua mensagem nesta manhã. Abençoa o teu povo e dá vitória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. De amor, dizer para Ele o quanto você o ama, quanto você o adora nessa manhã, em nome de Jesus. Oh, 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 oh. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Oh. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, declare. O que dele, por ele, é tudo dele. Para ele são todas as coisas. Aleluia. Toda honra e glória. Pra sempre, amém. A Ele toda honra e glória, toda honra e glória. Oh, meu amado, Deus, vamos nessa hora, em nome de Jesus. Fique alguns minutinhos somente glorificando Ele, a presença dEle. Oh, usa esse momento para glorificá-lo. Se você acordou de manhã agora no desespero, na correria, não conseguiu às vezes nem falar com Deus, nem dar um bom dia, papai, pega suas mãos nessa hora, meu amado. Diga a Ele, bom dia, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por eu estar de pé, por eu poder te glorificar, por eu poder estar aqui entre os irmãos. Oh, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia,
todo sempre, sempre, sempre a Ele a glória. A Ele a glória. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos dar assento, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. A Ele a glória. Amém, igreja? Que maravilha. Em todas as coisas, dai glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Vamos, irmãos, agora dar continuidade ao nosso estudo, o livro de Tiago. Hoje, nosso seminarista Douglas vai ser usado pelo Senhor muito. Aleluia. O cara que já deu um spoiler aqui que alguém vai sair dolorido. O livro de Tiago é mais ou menos isso aí, irmão. É colocar em prática aquilo que a gente já vem vindo desde o livro de Mateus e Lucas, sabe? Atos. O Tiago é ali, na prática. Madeira. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor, entregar o profeta na mão do Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus amado, nas tuas mãos, ó Deus, o teu servo, Pai. Que o Senhor, aprove ao Senhor usá-lo nesta manhã para trazer a instrução da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que toda distração caia por terra. Em nome de Jesus, que toda interferência para a glória do teu nome venha cair por terra. Pai, usa ele como instrumento nas tuas mãos, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco a todo momento. Como o evangelista Luiz deu um spoilerzinho aqui, Tiago é madeirada. Madeirada. Irmãos, o livro de Tiago é bem interessante porque ele é muito claro, né? Não precisa de muita teologia para ser explicado, porque o Tiago usa palavras simples e bem objetivas. Até brinquei com o irmão lá do seminário que eu acho que Tiago era matemático. Não existia ainda, né? Mas ele é bem objetivo e não dá muita volta, né? Tem uma simplicidade, é a alma do negócio. A gente viu aqui que, até acho que foi o bispo que falou sobre Tiago, o irmão de Cristo, né? Algumas versões não dizem, deixam uma certa dúvida, assim, uma pequena dúvida, né, de que podia não ser, porque ele não se apresenta, né, como o irmão de Tiago, propriamente dito. Mas a gente tem algumas menções aqui para testificar isso. Em Gálatas 1,19, diz assim: e não falei com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago também foi um dos poucos que Jesus apareceu para ele logo após a ressurreição. Em 1 Coríntios 15:7, diz assim: depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos. Nós sabemos que Tiago, juntamente com Pedro, né, foi um dos pilares da primeira igreja, né, da fundação da igreja. Novamente, em Gálatas, diz que Tiago, Pedro e João foram os líderes da igreja. Eles reconheceram que Deus tinha dado uma tarefa especial para cada um deles, e de nós também, né? Que cada um tem a sua função. Como eu já falei aqui anteriormente, eu gosto muito de tratar as coisas da vida como uma equipe de futebol. Então, cada um tem a sua função, né? Até o menino Hendrick tem só 17 anos, irmão. E no linguajar do futebol ele já vale uma boa grana. E ele foi dar uma declaração, ele foi a revelação do campeonato, e ele disse que ele não podia ser considerado o melhor do futebol, porque com ele jogavam mais 10. Então ele dependia do goleiro, dependia do zagueiro.
Para ele fazer gol, a bola precisava chegar nele. E ele não consegue executar todas as funções juntas. Então, por isso que aqui nós somos muitos, né? Nós temos o Cláudio, nós temos o de Emerson, nós temos vários pastores, pastor Roberto, pastor Bispo, o obreiro Rodrigo agora, que já ele vai ter outro título, em nome de Jesus, né, meu irmão obreiro Rodrigo? Então, a gente tem essas diversas funções para trazer o evangelho, né? Para quem necessita, que quem necessita dos evangelhos somos todos nós, né? Todos nós precisamos da palavra de Deus para seguir para a glória com Ele. E a Bíblia nos leva a crer que está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Amém? Bom, capítulo 3, semana passada, a aula do nosso querido pastor Felipe, teve um foco principal, né, sobre a língua, como a língua tem poder, né? Não é só um dialeto aí, né, uma falácia de fora que as pessoas dizem sobre o poder da língua para levantar e diminuir. E uma expressão que me chamou muita atenção, eu li esse capítulo 3 de Tiago na versão da Bíblia King James, ela diz que sábio é quem domina o que falar. Porque a gente pode pensar sobre diversas coisas, né? Mas o nosso coração, só Deus consegue enxergar. Então eu posso chegar ali para o Alan, que está devidamente vestido para qualquer ocasião, posso falar para ele uma coisa, mas está pensando outra, né? Então, o nosso coração, só Deus. Mas quando a gente consegue dominar a nossa fala, a gente já está dando um grande passo para o verdadeiro evangelho, né? Que é falar as coisas que a gente precisa falar usando o coração. E quando a gente entrega o nosso coração a Deus, a gente é portador de boas novas. Até a gente já ouviu diversas vezes aqui o bispo citar o obreiro Cláudio, né, que ele diz que notícia ruim deixa que os outros deem. Para a gente ser portador de boas novas, né? E nessa situação de sábio é quem domina o seu falar, a gente traz mais uma vez a perfeição divina. Deus nos criou com 2 olhos, 2 ouvidos e só uma boca, para a gente ouvir mais, ver mais e falar bem menos, né? Quando a gente fala de dobro, né, pastor Roberto? Dobro, muita coisa. A gente pode trazer até para 100%, né? Porque 2 vezes mais. Bom, sem mais delongas, capítulo 4 de Tiago, nós falaremos sobre a submissão a Deus. Eu dei esse título, a submissão. Vocês sabem que eu gosto de dicionário, né? Já falei algumas vezes aqui, dicionário sempre me fascinou, desde criança. Até a gente traz uma certa confusão lá no seminário, que eu tenho um professor, reverendo Flávio, ele é da igreja presbiteriana e ele usa uma linguagem, irmãos, para a gente entender o que ele está falando. Se não tiver 200% ligado e com um dicionário ali no celular, não sai nada. Porque é uma linguagem e ele vai aguçando o nosso sentimento, porque ele diz que pastor tem que falar diferente. Ele tem que usar aquela linguagem, a gente, né, tem que ser o mais intelectual possível, porque a gente está fazendo um trabalho para Deus, né? E para Deus, todo trabalho para a glória de Deus tem que beirar a perfeição, que perfeito só Ele. Mas o quanto mais perto a gente puder chegar, a gente está no caminho certo. Então, a submissão é a condição em que se é obrigado a obedecer. Irmãos, obrigado a obedecer. Eu falei isso em Atos 22, um capítulo muito voltado para a obediência, e a Bíblia me leva a crer que obediência é a chave do Evangelho. Se você obedece, se você coloca Deus no devido lugar dele, as coisas acontecem. Vai tudo acontecendo do jeito certo, na hora certa.
E obediência, novamente no dicionário comum, diz assim: submeter-se à vontade de outrem ou alguém. E obediência, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, a palavra de Deus, é a forma que temos para glorificar a Deus. Há tempos e tempos nós temos dado glória. Hoje aqui, né, a gente já começou glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a chave do Evangelho. Glorificar. Faça tudo para a glória de Deus, meu querido. Porque fazendo para a glória de Deus, até eu conversando fora com um amigo meu, ele estava tem um projeto de trocar o carro, e a gente conversando, não especificamente dele. Eu já estava preparando essa mensagem e eu falei sobre isso com ele, porque há 5, 6 anos atrás eu não estava na igreja, né? Eu estava no mundo, fazendo tantas coisas erradas, mas graças a Deus, Deus me resgatou, e eu não fazia as coisas para a glória de Deus, eu pensava no homem. A gente sempre pensa no homem, né? A gente almeja... Claro que não é pecado a gente almejar ter uma casa boa, um carro bom, né? Passear, viajar, fazer viagens, né? Comprar... Enfim, cada um tem o seu objetivo, mas que esses objetivos sejam voltados para a glória de Deus. Porque, às vezes, a gente quer um carro, eu quero comprar um outro carro, mas você precisa de um outro carro. Esse teu carro não pode te levar onde o outro carro vai levar. Mas eu quero trocar de casa. Não, tudo bem, você pode trocar de casa, irmão. Eu profetizo que todo mundo vai morar na Barra da Tijuca, né? Todo mundo tem os melhores carros. A gente já falou isso aqui diversas vezes, que se o filho do diabo pode ter, por que o filho do Deus não pode ter, se é tudo dele? Né? Todas as coisas são de Deus, então todos nós podemos ter, né? E se a gente crer, a gente vai ter. Só que a gente tem que colocar as coisas para a glória de Deus. Porque se você quiser ter alguma coisa só por ter, para dizer que tem, e que não funcione para a glória de Deus ou para a obra, a gente não vai ter. Logo mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu trouxe aqui Atos 9:16, né, sobre essa situação da obediência e fazer as coisas para a glória de Deus. Quando Deus diz sobre Paulo, né, para Ananias: vai, Ananias, que eu lhe mostrarei quanto se deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo, enfim, né, se rende aos pés de Cristo e passa por aquele todo o processo, aí Deus manda essa mensagenzinha, né, por Ananias: vai lá, pode ir, que eu vou mostrar para ele que como se deve padecer pelo meu nome, que as coisas, quem está em algumas posições, vão padecer, irmãos, porque a luta é grande. Não estou desanimando, não, mas em breve eu vou dar meu testemunho, tá, bispo? Irmãos, é bastante luta, mas maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, se Ele te deu, é porque Ele vai te sustentar. Eu trouxe um bônus que eu havia trago na outra lição, ainda sobre obediência, que diz assim: a obediência é uma virtude moral e sobrenatural que nos inclina a submetermos nossa vontade às dos superiores legítimos, enquanto são representantes de Deus. Então, meus irmãos, vontade moral a gente vai conquistando pela repetição, vai gerar um hábito. Vai chegar o momento que você vai fazer sem lembrar que você tem que fazer aquilo. Já está no mecânico, você vira prazer. E a virtude sobrenatural é aquela que nós adquirimos com a ajuda da graça de Deus. Que a graça já vem aí do nome, né, do significado. Sinônimo de graça é graça. Não precisa pagar. Que vem, sem mesmo merecer, ela vem.
Irmãos, vamos entrar aqui definitivamente, diretamente nesse nesse capítulo 4 de Tiago, lembrando que Tiago fala para crente aqui, né, irmãos? Então ele está falando para a gente. Tiago, esse livro, ele está pregando para quem está lá fora, não. Ele vem para a gente, para quem conhece da palavra, para os servos de Deus. Então, a gente, às vezes, pode passar aqui como repetitivo, igual o pastor Ivan diz, que se tiver que ensinar infinitamente, ele vai continuar ensinando, vai continuar batendo na mesma tecla, né? Que a gente sabe que a gente precisa... Igual, eu ouvi essa semana, eu fiz um negócio bem sucedido, aí um irmão de outra igreja falou assim para mim, irmão, já separa logo para tu pagar o dízimo. Aí eu falei assim para ele, dízimo não se paga, dízimo se devolve, porque tudo é dele. Então, se ele proveu, a gente vai estar devolvendo e não pagando. Amém, queridos? O discípulo do Bispo Braz, gente, ainda nem cheguei, já foi... Segura aí, relógio. Vamos orar para dar tempo. Vamos lá. Ainda falando de Tiago, que seu alvo era oferecer à igreja uma concreta e correta instrução quanto à atitude ética dos crentes. Eu lembro do pastor Felipe. Quando eu entrei no seminário, ele falou assim, tem um pastor lá, um professor chamado Pastor Jonas. Gruda nele. E ele dá essa disciplina, ética cristã. Irmãos, terça-feira eu tenho aula dele e quarta-feira ele vai para o culto. E ele 90% dos batistas, irmãos, são muito compromissados com o horário. O culto lá começa às 7 horas, 6 horas ele está na igreja. Porque ele diz que para Deus tem que ser com excelência. Então, se ele tem... Eu falei isso hoje para o Eduardo, que eu estava saindo, geralmente o Eduardo sempre vem comigo. Aí ele falou assim, papai, o senhor vai abrir o culto? Eu falei, não. Aí ele, mas está muito cedo. Aí eu falei, não, mas eu preciso ir. Aí ele falou assim, não, eu estou indo também. Eu falei para ele assim, meu filho, você tem hora para ir para a escola? Ele tem. Eu falei, sua mãe tem hora para ir para a academia? Tem. O papai tem hora para entrar no curso? O papai tem hora para trabalhar? Ele tem. Então por que a gente não tem hora para chegar no culto? Por que na igreja a gente tem que chegar atrasado, irmãos? Por que a gente não consegue começar o culto na hora certa? Então, a gente tem que rever, lembrando que Tiago fala para crente. Tiago não fala para quem está lá fora, não. Porque se a gente não colocar disciplina e obediência em nós mesmos, a coisa vai ficar complicada. Vai ficar muito complicado, vai ficar muito difícil. Meus irmãos, nós vamos falar também muito nos Provérbios de Salomão. Tá? Eu separei aqui em quatro etapas, né? Eu não sei se a sua Bíblia tem, mas a minha Bíblia tem títulos, né? Em cada parte, ela vai dividindo em alguns blocos. E eu tenho algumas outras Bíblias e eu consegui separar em 4 blocos. O primeiro vai o primeiro título é a origem das contendas. Do versículo 1, o versículo 1 ao versículo 6. A gente vai ler na Almeida Corrigida Fiel. É uma versão bem explicada. E que eu gosto muito. Inclusive, esse querido professor, reverendo Flávio, ele indica que a gente use a Corrigida Fiel.
Alguém pode ler, por gentileza? Do 1 ao 6. Glória a Deus. Irmãos, queria conseguir falar dos 6 versículos ao mesmo tempo, mas acredito que não será possível. Eu fui dividindo em outros subblocos, tá? Porque é muito vasto. Tiago, ele, numa frase, apesar de ser claro, bem claro, ele abre muito leque para a gente em interpretações. A gente, trazendo os 2 primeiros versículos, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Guerras e pelejas, em outras versões, acho que a gente já há uma simplicidade no entendimento dessas 2 palavras, porque a gente, guerra e peleja, briga, luta, não tem muito mistério em falar sobre isso, né? Mas Tiago aqui, ele vai nas raízes, ele encontra as divisões entre os santos. Por quê? Pelos desejos, foi o que eu falei aqui anteriormente. A gente acaba desejando as coisas para benefício próprio e vai esquecendo de colocar Deus nas coisas. A gente vai passando por algumas coisas e não vai entendendo, né, o porquê das guerras, porquê das lutas, e essas coisas acabam se levantando também dentro da igreja. Eu confesso, pastor Roberto, que eu achava que na igreja era assim, não. Eu via a igreja cheia de pessoas santas, né, que colocavam em prática os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, né, o irmão, como a si mesmo. Os outros vêm em sequência, que se você ama o próximo, você não vai roubar. Se você ama o próximo, você não vai matar, não vai ferir. Então, os mandamentos de Deus, eu acredito que eles se resumem a esses 2. A gente podia usar várias e várias frases, mas esses 2, eles completam os demais. E uma coisa que me chama muita atenção é a inveja. Quando a gente fala sobre a inveja, né? Igual o Tiago fala aqui no capítulo 2, e sois invejosos, nada podeis alcançar. A inveja é reconhecida como um mal que destrói, né, irmão? A inveja veio para destruir. Porque até mesmo tem algumas situações, a gente vai conversando, né, sobre as coisas, os acontecimentos. Aí o Alan vai e compra hoje eu usei o Alan. Alan, você foi botar essa camisa aí? Aí o Alan vai e compra um carro novo. Recebe aí, irmão. Aí vem um abençoado do irmão e fala assim, se fosse vermelho ia ser mais bonito. Ou se fosse eu compraria um outro carro. Queridos,
Glória a Deus que você compre outro carro, que seja do teu gosto e para a obra. Para com isso. Aí, o Rafael tá ali tocando violão, louvando a Deus. Aí vem um irmão que está começando. Quando eu aprender, eu vou ser melhor do que o Rafael. Deixa disso, cara. Quando você vai aprender, você vai somar com o Rafael. Vai ser junto. Para com esse negócio de que a grama do outro é mais verde que a tua. Na hora de cortar é o mesmo jeito, né, pastor? Só rasgando. A inveja, meus irmãos, é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É complicado. E, irmãos, pasmem, você vai ser invejado pelo simples fato de você ser quem você é. Eu acho que até lembrei agora aqui de uma professora minha, pastor Roberto, a Aldinéia. Eu não sei se ela vai ver isso um dia, mas eu aprendi muito com a Aldinéia, professora de português. Estudei com ela 7 anos. Ela falava assim: meu filho, segundo Aurélio, quem acha não sabe. Mas é verdade, né? Quem acha não sabe. A gente até estava conversando com o bispo e o Valmir ali. Aí tem um irmão que se formou, um dos irmãos que se formaram na sexta-feira. Ele falava assim: Dogão, fala assim que fica interessante, ó. A Bíblia nos leva a crer. Ao invés de eu acho, sou a melhor, né, pastor Roberto? Então, meus irmãos, a Bíblia nos leva a crer que nós não seremos invejosos, que nós glorificaremos a Deus pela vitória do nosso irmão. Se ele está aprendendo a cantar, se ele está aprendendo a tocar, se ele está aprendendo a ser servo, que é um dever de todos nós, independente de onde serviremos, nós precisamos ser servos. Amém? Inclusive, ainda nessa situação, eu peguei um versículo no livro de Provérbios, 14:30, capítulo 14, versículo 30. Olha o que Provérbio de Salomão nos traz. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Hoje, nessa manhã, eu profetizo que esses nossos ossos nunca se apodreçam, que eles sejam vida, eles tragam vida. Irmãos, em uma outra oportunidade, eu vi eu não lembro agora se foi no Facebook ou no Instagram. Rafael até me ensinou a falar um dia, rios, né, Rafael? Falei, rios. Aí eu falei, eu estava olhando, passou uma entrevista. A Xuxa estava entrevistando o pastor Fábio de Mello. Aí ele falava exatamente sobre isso, sobre choro e alegria. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção sobre isso. E o padre deu, assim, em poucas palavras, uma aula que me deixou boquiaberto. Dizia sobre... A Xuxa falava sobre alegria, né? Sobre essa situação que a gente está falando. E veio um momento, essa semana, nós passamos por alguns funerais, familiares e amigos. Deus acabou recolhendo. A gente fica triste, mas sabe que é a lei da vida, né, meus irmãos? Que a gente nasce, um dia Deus vem e recolhe. E vida que segue. A gente não tem muito o que fazer contra essa situação. Mas o padre Fábio falava assim para a Xuxa. Falei, Xuxa, chorar com os que choram é muito fácil. É fácil a gente se emocionar e sentir a dor do outro. Agora, o mais difícil é a gente se alegrar com a alegria do outro. E se encaixa exatamente nisso, sobre a inveja. Que quando uma pessoa está muito feliz, quando ele conquistou algo, quando ele foi presenteado por Deus por diversas situações, ao invés da gente se alegrar, a gente quer procurar uma situação dessa. Ah, tinha que ser de outra cor. Ó, vou casar. Vou comprar uma casa.
Comprei uma casa. Ah, se fosse eu, não comprava naquele bairro lá, não. Aquele bairro é perigoso. Ó, ouvi falar que lá enche, hein? Se chover, já era. Meus irmãos, se alegrar com a alegria dos outros, para quem não é servo como nós somos, é complicado. Mas a gente vai plantando uma sementinha e nós vamos mudar isso no mundo. Porque nós temos esse poder através de Jesus. Amém? Esses 2 versículos, eu procurei eu estava olhando na Bíblia a mensagem, e a gente vê como uma versão que traz uma clareza sobre tudo isso que eu falei. E diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. Cadê a vontade de Deus? Isso é para a gente ir pensando mesmo. Não fala nada, não. Esse silêncio aí é muito interessante para a gente. Vamos lá. Vamos seguir para o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, quando a gente pensa em pedir, qual o nosso canal com Cristo? A oração. Oração. A oração é convidativa ao Espírito Santo de Deus estar presente nas nossas vidas. E nós temos orado o suficiente? Nós temos orado de forma correta? Nós temos orado e pedido a Deus para que a vontade dele seja feita em nossas vidas? A oração deve ser um exercício contínuo. A gente tem que orar. Uma rede dos homens aqui, o pastor Luciano falou sobre isso, que orar necessariamente não é a gente se dobrar de joelho, e fechar a porta do quarto. Às vezes você está aqui andando na rua, está caminhando, está conversando com Deus. Isso é oração, irmãos. Eleva seu pensamento. Chama Ele para conviver contigo. Vamos dar o lugar de honra para Deus na nossa vida. Orar por motivos errados é orar sem fé. Diversas formas eu tenho uns amigos que eles gostam de procurar profecias. Eles vão viajando de igreja a igreja, procurando algum tipo de revelação. E eles acabam perdendo a fé, porque que culto abençoado foi aquele semana passada do HC? Profecia é assim, irmãos. Você não pediu isso? Deus falou para eu te falar isso, isso e isso. Vou falar uma coisa aqui, assim, soa como brincadeira, não soa como brincadeira não, mas eu, hoje, no meu auge, corta aí, Luiz, dos meus 140 quilos, não é fácil um profeta chegar para mim e falar assim, Deus está te livrando de um infarto. É mais fácil, né, irmãos? É complicado. Então, tem gente que procura, vai procurando. Tem gente que vem para a igreja pedir a cura de uma enfermidade. Senhor, eu quero ser curado. Se você não tiver fé, meu irmão, nem tua dor de cabeça vai passar. Nem tua dor de cabeça vai passar. Não coloca isso na frente. Já vou até pular, vou usar outro versículo aqui, irmãos.
que Jesus falou para Deus? Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente quer, pede para gastar em nossos deleites. E a glória de Deus está onde? Aonde está a glória de Deus? Ah, mas fulano conseguiu, só eu que não consigo. Irmãos, liberdade e amor. Romanos 14, 23. Olha o que diz. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Orar sem fé, queridos, olha lá o que Paulo diz. Mais um na conta. Você ora para ser curado, mas não acredita que pode ser. Você ora por uma casa nova, mas não acredita que Deus pode te dar. Você ora por um emprego, mas tem muitos concorrentes. Você ora para passar no vestibular, mas tem 50 vagas para 10 mil candidatos. Você só precisa de uma. Cadê a fé? A natureza da fé. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível... Ah, o pessoal está afinado. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, o que é galardoador dos que o buscam. O evangelista Luiz até usou um versículo que eu usarei aqui mais à frente. Falei, podia fazer isso comigo, evangelista Luiz. Irmãos, o bom pai sempre se preocupa em dar o melhor para os seus filhos. Natural, né? Quem tem filho aí? A maioria que tem filho. A gente sempre pensa, depois que a gente tem filho, ó, pega esse bônus aí. Depois que a gente tem filho, a gente não existe mais. Não é, pastor Roberto? Eu vou chegar lá, é porque essa experiência ainda não tive, de ser avô. Também estou novo, né, gente, para ser avô. Mas, depois que a gente é pai, tudo que a gente coloca em segundo lugar, porque em primeiro lugar é Deus, são os nossos filhos. Então, e não é diferente com Deus. Deus nos coloca, a gente nem precisa pagar pela graça e pela misericórdia. Imagina qual seria esse preço. Nós sabemos qual foi. Será que algum de nós podia pagar? Acredito que não, né? Mas, no Sermão da Montanha, Mateus 7, retrata a bondade de Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E quando pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Está aqui, irmãos, a gente não inventa, não. Está aqui, ó. Aqui tem mais de uma resposta por dia. É só a gente procurar no lugar certo. Antes de procurar, faça aquele exercício contínuo. Ore. Com fé. E Ele te responderá. Tiago 4:3
Na Bíblia, a mensagem diz assim: vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas. Olha como é que Tiago é suave. Vocês são crianças mimadas. Cada um querendo as coisas do seu jeito. E o pior é que é assim mesmo, né, irmãos? A gente só quer as coisas do nosso jeito. A nossa vontade, a gente acaba atropelando as coisas. Um exercício que eu aprendi a fazer é me colocar numa situação de questionar o que Jesus faria nessa situação, quando eu quero alguma coisa. Muitos vão te julgar por isso, mas não esquenta não, que quando a gente pratica esse exercício, o nosso advogado é melhor do que o nosso julgador. Nosso advogado é muito mais capacitado do que aqueles que vão nos apontar. Jesus. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra é forte. Imagina, irmãos, a gente caminhando, e Deus olhando para a gente lá de cima. Olha lá, mais um inimigo. É a palavra. Adúlteros. A gente fala sobre adultério. Até estava conversando um tempo atrás com Leonardo, esposo da nossa irmã Silvana. Aí quando eu usei essa palavra para ele falei, isso é adultério, Leonardo. As pessoas, né, quando a gente fala em adultério, pensa logo em relação conjugal, né? Mas o sentido é muito amplo. Quando Tiago diz aqui, adúlteros, ele traz para a gente o significado de infidelidade. O quão Deus faz coisas a nosso favor, irmãos. Enquanto somos fiéis aos seus mandamentos, às suas palavras, nosso dia a dia, nossos relacionamentos, o quanto nós temos nos mostrado fiéis ao que Deus já fez pela gente. Que a gente fica pensando no que Deus vai fazer, né? Seja grato pelo que Ele já fez. Porque Ele já fez muito. Olha quanta dádiva tem aqui, quantos presentes. Eu já abri o culto falando sobre dádiva, sobre esse versículo de Apocalipse, que ele diz que é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. E quando a gente fala de dádiva, de presente, o dicionário é bem interessante nesse ponto. E nós somos presentes de Deus para alguém. Pode ser para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus avós, né? Para um amigo, ou até mesmo para alguém que você nem conheça. Mas quando você está caminhando, e o seu jeito de tratar quem está contigo, ele já pega esse testemunho e vê que você é diferente. Então, essas pequenas coisas são muito importantes. Muito importante mesmo. Isso tudo é aplicado, né, àqueles que abandonam Deus pelos ídolos, né? E a gente acaba trazendo, colocando algumas coisas, algumas situações como ídolos em nossas vidas, e a gente acaba deixando Deus no segundo plano. Foi o que eu falei aqui antes. A gente... Irmão, não estou falando para você se atrasar para o seu trabalho, nem para a escola, nem para as coisas que você tem que fazer, não. Mas a gente traz tudo com prioridade e deixa Deus em segundo plano. Sendo que tudo isso que você faz, toda atividade que você faz, foi Deus que te proporcionou. Porque a gente fala assim, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Também não quero que você seja religioso. Ir para a igreja só por ir.
Você vem para a igreja para cultuar, para entrar em comunhão com os irmãos. Então a gente tem que colocar Deus lá no lugar dele. No trono onde ele está agora, no mais alto sublime trono. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua e para a minha vida. A vontade de Deus, meus irmãos, para a gente é perfeita. Ah, mas eu queria assim. Eu não queria ser isso. Esquece. Eu também não queria, né, bispo? Lembra? Esquece, irmãos. Tiago 4:4, na versão, a mensagem. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que abriga em nós habita com ciúmes. Irmãos. Deus, através do Espírito Santo, zela por nós, mas ele é ciumento. Quem é ciumento aí? Todo mundo é ciumento, né? Quando a gente tem uma coisa que gosta muito, a gente zela. Imagina com os filhos. Imagina agora Deus com a gente. Assim, aquele lá, ó, foi eu que criei. O fruto do meu pensar. Eu programei tudo desse jeito. Então ele zela por nós. Deus, olha o bônus, hein? Vamos abrir uma janela. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ei, ele manda te dizer, você é meu. Eu não vou te dividir com o mundo. Eu não vou te dividir com as trevas. Você é propriedade particular do reino dos céus. Você é luz. Amém? Glória a Deus. O livro de Êxodo, capítulo 20, confirma essas palavras. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escritura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam. Aleluia, Jesus. E as que guardam os meus mandamentos. Aí, irmãos, olha que simplicidade. A resposta toda na palavra. Ah, hoje eu não vou porque tem jogo do Flamengo. Fala sério, né, irmãos? Eu sou Flamengo, hein? Muito. Vocês nem imaginam o quanto. Mas quem vem primeiro? Ah, eu não vou porque... Irmãos, eu gosto de festa, tá? Eu gosto, bastante. Hoje eu tenho uma festa para eu ir. Não vai dar para eu ir no culto. Amém? Eu prefiro o culto.
Eu, Douglas. Ah, mas culto tem todo dia. Mas cada dia é uma história diferente. Talvez naquele dia ele ia te falar daquilo que você tanto queria ouvir. Mas você escolheu a festa, que muitas das vezes o assunto não tem nada a ver com a palavra. Tiago 4,5 na Bíblia a mensagem diz: e acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus... segura essas aí, irmãos. A verdade é... Olha o que o Tiago fala. Qual é a verdade? A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. Porque apesar de sermos adúlteros e adúlteras, Ele continua nos amando. Não há comparação com isso. Não há comparação. Versículo 6. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá, vamos voltar em Provérbios. Provérbios 3, 33 ao 35. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos a abençoará. Certamente ele escarnecerá os escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Provérbios 16, 18. Essa aqui eu gosto muito. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, Deus vai te levantar, amém? Em nome de Jesus. Você vai ser canal de bênção, mas para a glória dele, tá? Não é para a sua, não. Às vezes a gente é promovido no trabalho, aí, cara, né? Até tem uma ilustração de um pastor amigo meu lá de Palmares, da Assembleia de Palmares. Ele usou isso numa pregação dele. Aí ele é muito engraçado, pastor Roberto. Ele fica fazendo gesto assim, ó. Você ganhou um carguinho na igreja, agora foi, né, consagrado obreiro. Quer falar mais com ninguém, só quer falar com quem é ordenado. Meus irmãos, eu tenho um testemunho próprio para a glória de Deus. No antigo emprego, eu tinha uns 100 funcionários, mais ou menos, todos subordinados a mim. E até hoje, tinha um senhorzinho lá, seu Roberto. Ele era pai de uma menina que trabalhava no escritório com a gente. E ele era encarregado de tirar a lavagem. E por diversas vezes eu me sujei com ele, porque ele não tinha força para levantar o carrinho. Esses carros grandes. E eu ia ajudá-lo. E algumas pessoas falavam: mas por que você faz isso? Eu falei: porque eu preciso ajudar quem precisa de ajuda. Se a gente fizer um pouquinho, um tempo desse atrás, a gente teve uma festa aqui. Eu acho que foi festa da primavera. Foi a festa da primavera. A gente tinha algumas coisas ali, aí tinha um saco de lixo. Aí eu perguntei para o Cláudio. Falei: Cláudio, onde é que põe? Aí ele falou para mim: não, Dogão, pode deixar que eu vou pegar aí. Eu falei: por que eu não posso pegar? Vai quebrar minha mão? Não, deixa aí, isso aí eu vou fazer já. Tal. Eu fui, meti a mão no saco, saí levando lá para fora. Aí ele ficou olhando assim para mim, aí depois ele logo falou que o Eduardo, ele é
desse tipo, ele vai fazendo as coisas. Ele falou assim, teu filho é teu espelho. Porque eu não quero aparecer. Deus sabe que eu não queria estar aqui, mas vou fazer o quê? Não está sendo a minha vontade, mas a dele, né? Então, depois que a gente entende isso, meus irmãos, que a gente tem que fazer as coisas para a glória dele, as coisas vão saindo naturalmente. Amém? Tiago 4,6 na Bíblia é a mensagem. E Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Irmãos, o tempo está meio corrido, eu não vou pular não, mas vamos para o segundo bloco. Segundo bloco, eu fiz a divisão em submissão à vontade de Deus. Versículos 7 ao 10. Versículo 7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, irmãos, obediência, já falamos sobre isso. Obedeça. Deus mandou, vai. Resistir ao diabo. O diabo não é igual a Deus. Aleluia. Em poder e autoridade. Poder ele tem. Mas ele não é invencível como o nosso Deus. E ele fugirá de vós. Assim como ele fugiu de Cristo. Lembra? Com o que o diabo tentou Jesus? Com a Bíblia, irmãos. Vai aparecer muita gente do teu lado e vai te falar alguma coisa sobre a palavra para te tirar dos trilhos. Nem tudo que reluz é ouro. Arrogância e egoísmo, eles contribuem para uma submissão do ser humano ao diabo. Nós estamos sendo escravizados. Arrogância, egoísmo, tudo eu, primeiro eu sou o melhor, eu sou o cara. Deixa o Roberto Carlos de lado. Esse cara é Deus, Cristo. Esse cara não é você e nem sou eu. Olha que maravilha, meus irmãos. Arrogância. Qual o contrário, o antônimo de arrogância? Humildade. Que palavra linda. Humildade. Egoísmo. Pastor Roberto, essa aqui eu nunca tinha ouvido essa palavra. Antônimo de egoísmo. Altruísmo. Sinceramente, irmãos. Altruísmo. Alguém já ouviu altruísmo? E filantropia. A igreja é filantrópica. Né? O que significa filantropia? Sem fins lucrativos. Nesse caso aqui, a gente pode falar, ó, vamos dividir aqui, ó, sufixo filos, de filã, quer dizer afeição ou amor. E antropo quer dizer homem ou humildade. Então nós trazemos filantropia para amor pela humanidade. Olha o mandamento de Deus. O amor ao próximo. Filantropia. Vamos praticar filantropia, meus irmãos? É uma boa, né? Uma boa pedida. Deuteronômio 4:7 diz: pois que nação há tão grande que tem a Deus e estão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Eu já te respondo: nenhuma. Deus é soberano. Deus é o nosso único e eterno Salvador. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo. Purificai os corações. 2 Crônicas 15:2 diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele.
E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o deixará. Em algum momento, nós somos levados pelos desejos e paixões. Nós somos falhos, a carne grita, mas nós estamos aqui no templo hoje para purificar os nossos corações. No Antigo Testamento, os sacerdotes, antes de entrar nos Santos dos Santos, eles precisavam se purificar. Eles entravam até com uma cordinha, né? Porque, meus irmãos, se tivesse com uma vírgulazinha, era consumido, já era. Ninguém podia entrar. Tinha que puxar o corpo, ó, a cordinha, senão já era. Como purifico o meu coração? Alguns versículos atrás, eu já dei a resposta. Oração, palavra, traz renovo para a nossa mente. Essa aqui, ó, é confesse e peça perdão. Meus irmãos, o crente não, o servo, que crente até o diabo é, servo do Deus Altíssimo, do Eterno, que não alivia a sua consciência ou que não tem peso em consciência, alguma coisa está errada aí. Tem um livro que o pastor Roberto nos indicou. Nós começamos uma leitura, fazer um estudo. A Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Pastor, estou seguindo o Luciano Subirá. Muita coisa boa, hein? Muita coisa boa. E o que me chamou mais a atenção é que não há ordenança para jejum. A gente não encontra. E Jesus fazia tanto. E a gente não encontra essa ordenâncias claras. Vou confessar para vocês, irmãos. Jejuar é complicado. É difícil, não é fácil. Mas é muito bom. É muito bom. Eu consegui, graças a Deus. É assim, traz um renovo imensurável. Se você não leu e tiver a oportunidade de ler esse livro, vai te edificar muito. E a gente vai pegando um entendimento sobre o jejum. E até foi uma pergunta que o pastor Roberto fez sobre ordenância lá na nossa primeira rede, que não há ordenância. Por que de não haver ordenância? A Bíblia me leva a crer, olha que expressão bonita, pastor Roberto. O jejum é tão bom para a gente. Jesus se sentia tão bem jejuando. Amém? Versículos 9 e 10. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Essa é uma convocação para um arrependimento sincero. A gente se colocar aos pés de Cristo, falar: Senhor, Tu sabes de tudo. Faz o Teu querer na minha vida. Faz com que eu possa representar, trazer a Tua palavra para os meus irmãos. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém?
A Bíblia, a mensagem 7 ao 10 diz assim: então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Diga não ao diabo, e ele fugirá de imediato. Diga sim a Deus, e ele os atenderá na hora. Chega de se lamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam. Vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Glória a Deus. Terceiro bloco, queridos. Versículos 11 e 12. O hábito de julgar os outros. No versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem. Pode até passar, né, irmãos? Esse aqui não precisa nem explicar nada, né? Mas, vamos lá. Pecado da fala. Vamos lá na capítulo 3, né? O pastor Felipe falou muito bem sobre o poder da língua. E a calúnia, meus irmãos, quando a gente fala aqui, né, de falar mal dos irmãos, a calúnia, ela procede da inveja, que eu falei anteriormente. As pessoas vão te invejar pelo simples fato do que você é. Então, geralmente, quem fala mal do outro, 99, alguns noves aí, se alguém conhece um pouquinho mais de matemática, a gente fala de dízima periódica, vai falar mal, né? Quer estar no teu lugar. Ou quer ter o que você tem. Ou, na pior das hipóteses, quer ser o que você é. Mas aí é difícil, né? Aí é complicado. Foi o bispo tem falado sobre as línguas, né? Sobre o hebraico, sobre o grego. Eu falei, vou pegar uma palavrinha em grego também, né? Seguir o bicho, né? Irmãos, a palavra em questão é diabolos. E ela é usada nada mais, nada menos para o nosso inimigo, traduzida como diabo. Em sua prática, significa caluniador. Ou seja, em qualquer hipótese, se você fala do seu irmão, você está dando voz ao inimigo das nossas almas. Sábio é quem domina o seu falar. Então, vamos dominar essa língua, meus irmãos. Quando falamos falsamente contra um irmão na fé, falamos não apenas contra a pessoa, mas também contra Deus. O caluniador se coloca acima de Deus. Imagina, irmãos, um servo de Deus querendo se colocar acima de Deus, porque ele pensa em julgar se o outro está apto ou não. No pastor Azaí, ele fechou a formatura. Sexta-feira eu fui na formatura de uns irmãos do seminário. E isso é uma frase interessantíssima. Muita experiência, 40 anos só aqui em Itaguaí, na igreja metodista, na igreja batista. Ele diz assim: se alguém disser que você não é capaz, repreenda-o, porque Deus te faz capaz para executar todo o trabalho que Ele deseja na sua vida. Então, todos vocês são capazes. Vocês, pastores,
Não aceitem menos do que isso. Capacidade vinda do alto. Porque Deus é poderoso, mais do que suficiente, para colocar você onde Ele quer que você esteja. Independente de onde você veio, do que você é, da cor que você tem. Porque a gente sabe que no mundo de hoje, nós somos escolhidos por todos esses aspectos. Da formação que você tem, do jeito que você fala, do jeito que você foi educado. Você é apontado o tempo inteiro para as coisas ruins. Mas Deus aponta para você, dizendo: ah lá, aquele é o meu servo. Aquele é o meu servo. Vamos seguir, meus irmãos. Quarto bloco. O futuro a Deus pertence. Versículos 13 ao 17. Versículo 13. Eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém? Tiago aqui, meus irmãos, ele repreende as pessoas, porque a gente acaba fazendo planos. Né? A gente só fala que o futuro a Deus pertence quando a gente tem um problema, né? Quando a gente tem um probleminha e não consegue resolver, está nas mãos de Deus. E quando a gente acha a solução, a gente esquece quem coloca para a gente achar. A gente acaba vivendo sem respeitar a soberania daquele que criou o mundo com palavras. Aleluia! Paulo, em Atos 18, 21, diz: mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Mais uma missão de Paulo. O pessoal, os irmãos queriam que ele ficasse mais tempo, que ele voltasse outras vezes. Mas Paulo, como o grande imitador de Cristo, o colocava no seu devido lugar. Deus é quem sabe o que eu vou fazer. Deus é o que sabe o que vai acontecer na minha vida. Que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa Cristo viver a tua vida, meus irmãos. Versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A gente tem ali o obreiro de Emerson, meu irmão na fé, meu irmão na vida. Eu acho só que a gente foi trocado na maternidade, Emerson. Sempre quando a gente programa, tal dia vamos fazer isso. Vamos fazer um churrasco? Não dá certo. Quando a gente não programa, acontece. Ou seja, a gente tem programado uma vez no mês, as outras 10, 12, né, Jameson? Sempre acontece. Vamos parar de programar, hein? Beleza? A palavra se, aqui, se o Senhor quiser, se vivermos, ela se refere a eventos futuros, né? Que são condicionais. Olha o nosso título: submissão. Estamos submissos à vontade de Deus. A primeira consideração em todos os planos para o futuro é a vontade de Deus. Antes da crucificação, qual foi a oração que Jesus fez para Deus? Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, porém, entretanto, enfim, tantas e tantas e tantas coisas, não se faça a minha vontade, mas sim a sua.
e a vontade de Deus foi feita. E é por isso que nós estamos aqui. Que se Ele não estivesse lá, onde estaríamos nós? Vendo uma série com o Eduardo é meu companheiro de filmes. Nós vimos qual o nome do? Manifesto. E o número do avião, vou falar só um pouquinho, vou dar spoiler não, tá, irmãos? Era 828. E no final da série, eles citam esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí veio o entendimento, né? E acredito que não era um filme cristão, porque tinham tantas e tantas outras coisas, mas no final, até eles se rendem a Deus. E nós? O versículo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, as passagens estão aqui, a gente tem que ir na íntegra. Esses pedacinhos de versículos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo aqui ama a Deus? Amém. Tem um monte de gente aí fora também que fala que ama a Deus. Mas amar a Deus é o quê? Qual é o nosso título, Evangelista Luiz? Pastor Felipe? Submissão. Obediência. Se você não é submisso a Deus, você não ama. Amém? Tiago 4,15. Na Bíblia a mensagem. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Glória a Deus. Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Palavra bonita, presunções. Toda glória tal como esta é maligna. E o que é maligno não provém de Deus. Amém, queridos? Outra versão vem dizer: vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactais. Meu Deus. Se gabar ou se gloriar no próprio poder e realizações é pecado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Sai fora disso, meus irmãos. Lembrem-se. Isso, reverendo Flávio, alguns aqui eu já estou ajudando em oração, que eu estou precisando de companheiros. Saíram 6 do seminário, a sala vai estar vazia. Precisamos de contingente. E o reverendo Flávio diz: façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer tem que ser para a glória de Deus. 2 Coríntios 12:9 diz: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Jogar o lixo na lixeira é fazer o bem? Dar um bom dia pro porteiro do banco é fazer o bem? Ó, o obreiro Rodrigo trouxe um copinho de água pro irmão. Obrigado, irmão. Qualquer um pode fazer isso? Não lembro se foi o bispo ou o pastor Ivan que falou sobre isso alguns cultos atrás. Ah, mas isso aí é obrigação do diácono. O cara é diácono, ele tem que fazer. Mas tu é servo. Não tem cargo maior do que servo, não. Não tem. Você é servo, você pode fazer. Você deve fazer.
Bíblia King James. Quem sabe que fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos, hoje nós temos duas coisas que têm afastado de Deus, dois pecados que a gente vai cometendo até sem... Naturalmente, a gente nem pensa. É o pecado da omissão e da negligência. A gente usa umas palavras bonitas assim para prender o povo, sabe? Fala assim, omissão, negligência. Igual esse trem que estava aqui, presunção. Podia ter falado outra coisa mais simples, né? Mas, enfim. Omissão. Eu sempre, irmãos, até usava isso quando eu era meio doido naquela época, né? Assim, eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Eu sempre fui muito intenso para fazer as coisas e tal. E hoje a gente tem cometido o pecado por omitir. Se hoje eu estou estudando, se eu estou me dedicando, por que eu não vou falar da obra, da palavra de Deus, quando eu tiver uma oportunidade? Ou uma outra pergunta, por que eu não criar essa oportunidade? Porque a gente para e conversa diversos assuntos. E a gente acha tempo para falar sobre a palavra de Deus? Mas o cara não é crente e o assunto Jesus Cristo é chato. O cara vai deixar de ser teu amigo. Quem é mais importante, teu amigo salvo ou teu amigo no inferno? Negligência, falta de atenção. A gente está deixando a atenção de lado. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. E eu espero que você tenha sido edificado e que essas palavras tragam mudança para as nossas vidas. Porque eu também tenho sido muito moldado. E Deus pode... O mesmo Deus que está fazendo essa mudança na minha vida, Ele pode e quer fazer na sua também. Mas Ele precisa que você abra a porta quando Ele bate. Ele é educado. Amém? Glória a Deus. Legal, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Deus é bom. Foi claro, amados? Lição abençoada. Né? É o tipo da lição que você pode falar, eu faço das tuas palavras as minhas. Amém? Estudar a Bíblia versículo por versículo é algo maravilhoso, que, ao mesmo tempo que é didático, né? A palavra de Deus ela tem um efeito espiritual sobre as nossas vidas. Você acredita assim? Enquanto você ouve a palavra produz mudanças, né? De dentro para fora, e assim nós somos moldados, somos transformados. Nós só temos que seguir colocando em prática. Tiago, o Tiago, irmão do Senhor, né? O escritor desse livro maravilhoso, ele se preocupa muito com a prática. Ele diz que se você ouvir a palavra e não praticar, é semelhante a alguém que ficou se contemplando no espelho e depois já não se lembra mais o seu aspecto. Isso é desse jeito, ele diz, toda pessoa que ouve a palavra e não pratica. Então, você praticar essa lição aí, o seminarista Douglas, ele citou aqui os subtópicos, né? Só os subtópicos já nos dá uma orientação, uma direção boa do que ele quer dizer. Origem das contendas, você aprendeu? Origem das contendas, né? Na minha Bíblia deu esse tópico, esse subtema. Maledicência é condenada. Todo mundo concorda com isso? A maledicência. O que é maledicência? Fala para o teu vizinho, fofoca. Amém?
às vezes as palavras difíceis, né? A pessoa diz que as concupiscências da carne, que a maledicência. Aí o fofoqueiro fala assim, ainda bem que eu não sou isso, né? E as palavras precisam ser mais diretas, né? Mas aqui fala o último subtópico na minha Bíblia é a falibilidade dos projetos humanos. Você faz os seus planos, mas é Deus que vai determinar, amém? A história da sua vida. Eu já fiz cada plano, queridos, eu estava assim num pedaço de papel, um dos projetos, né? Comprar um jazigo em Itacuruçá, porque eu já estava pensando assim, bom, agora é só morrer, né? Você começa a planejar, eu sei que todos nós vamos morrer e não há nada de errado em você comprar um jazigo. Mas, às vezes, você está fazendo um plano, aí vem Deus e muda tudo. Né? Você já viveu isso? Deus faz planos diferentes dos seus. E aí você descobre que quem realmente, na prática, determina tudo sobre a sua vida. Você mora hoje em Itaguaí, mas só Deus sabe aonde você vai morar daqui a um ano. Só Deus sabe aonde você vai morar daqui a 10 anos. Só Deus sabe em que você estará trabalhando. Né? Eu estudei eletricidade desde 14 anos. Né? Desde 14 anos. Estava ali o Alexandre estudando serralheria no Senai e eu estudando eletricidade. Né? Com 14 anos iniciei. E eu gosto muito de eletricidade. Eu imaginava que eu iria viver sempre de eletricidade, fazendo serviços elétricos. E, de repente, Deus fala assim, não, olha só, não vai ser assim, não. Vai ser de outro jeito. Fala para o teu vizinho assim, ó, vai ser do jeito de Deus. Tá? Interessante. Eu sei que a gente tem livre-arbítrio. Tá? Você vai dizer o livre-arbítrio. Mas diz a Bíblia que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Eu vou repetir. Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, pode ficar tranquilo que você vai ter livre arbítrio para fazer aquilo que você quer. Mas fique sabendo de uma coisa, aquilo que você quer é aquilo que Deus queria para você, porque Ele operou no teu coração. E aí você diz, eu casei com a pessoa que eu quis. Deus operou no seu coração e você casou com a pessoa que Ele quis. E você está dizendo, eu é que mando. Não, Deus tem controle sobre a sua vida em tudo, amém? Então, é desse jeito, e a gente precisa ler a Bíblia, aprender, né, com uma lição maravilhosa como essa. Eu sempre faço alguma ressalta. Queridos, a igreja evangélica, como o seminarista Douglas disse, é um lugar que ele imaginou que fosse diferente. Não é verdade? Santos aqui, quase anjos, né? Quase anjos. Né? Pessoal aqui, né, transcendental, só gente orando e falando bem, elogiando, tudo é amor, né? Quando a gente chega, você imagina realmente, como o Cláudio Duarte disse, ele imaginou, né, na igreja não podia ter caloteiro. Um irmão chegou para ele e falou, me empresta R$50. Ele emprestou, não recebeu até hoje. E ele ficou assustado, por quê? Ele pensou que não existia crente caloteiro. Você conhece algum? Não fale o nome, só pensa. Você conhece algum crente caloteiro? Né? Então, a gente chega na igreja e você percebe, eu quero até dar luz a isso aqui, porque, olha, aqui Tiago está dizendo, origem das contendas. Repita comigo, origem das contendas. O lugar para ter contenda é a igreja. O pessoal faz tempestade em copo de santa ceia. Tem gente que cria porco, tem gente que cria galinha, mas tem gente que cria problema, né?
É assim qualquer coisa. Eu falei recentemente, vamos decidir a camisa, o uniforme que as irmãs vão cantar, né? Dá problema isso? Uma quer vermelho, outra quer preto, uma quer camisa, outra quer vestido, outra quer saia, outra... Olha que confusão que dá. Que confusão que dá. Tudo na igreja, estacionamento, você para o carro no shopping, arranham o teu carro, batem no teu carro, você vai embora. No estacionamento da igreja, dá uma problemada. Você não tem noção de como os crentes criam problema. Então, assim, vamos criar menos problema? Amém? Às vezes você precisa ser, o diácono Marco diz isso, ser surdo, mudo e cego. Né? Você vê determinada... Finge que não viu. Porque se você começar a criar problema com tudo, a sua vida na igreja e até fora da igreja vai ser uma vida muito complicada. Então, olha, aqui Tiago está dizendo sobre exatamente isso. Tá? A cobiça, a origem de tudo é a cobiça, é a inveja, e aí você faz guerra e você quer ter, e de fato, queridos, as pessoas, elas sentem um pouco de misericórdia, a palavra até um pouco chula é pena, se você estiver passando por problema. Uma pessoa está com câncer, num estado terminal, as pessoas oram por ela, ajudam ela, mas se ela é uma pessoa que está bem financeiramente, está bem emocionalmente, e aí tem esses sorteios de Natal, ela que já tem um carro importado, ela vai ganha o carro do shopping. As pessoas, aqueles sorteios, não tem de shopping, você está concorrendo a alguma? Mas, né? Comprou lá tanto em mercadoria, né? Eu nunca ganhei nem nada nesses negócios, né? Mas aí você fala assim, meu Deus, ele que já ganhou um carro híbrido, né? E parece que a felicidade dos outros incomoda. Você sabia que o teu sorriso incomoda as pessoas? A maneira como você sorri, sabe? A maneira como você dá glória a Deus, a maneira como você, sabe, caminha, isso incomoda mais do que o sofrimento, tá? Então, infelizmente, isso tinha que ser banido da igreja, né? Inveja, né? Isso, um pastor, eu encerro até dizendo isso, um pastor, ele chegou para mim, apertou minha mão e falou assim, você é um homem de muita sorte, você não fez nada e uma igreja maravilhosa como a primeira igreja congregacional veio assim, ó, caiu em cima de você, para você pastorear, que sorte. Eu senti uma inveja, mas assim, sabe, um negócio, não era para existir isso, né? Eu senti assim, eu sei que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tá? Fique em pé, vamos. E como Douglas disse, diabo, né, vem da palavra grego diabolos. O que é diabolos? É um caluniador, um acusador. Tá? Na verdade, existem muitos diabolos, sabia? Todo mundo que se torna um acusador é um diabolos. Você vai falar para a pessoa, você é um diabo, hein? Você é um diabo. Mas, infelizmente, são muitos dedos para apontarem. Tem gente, querido, se viver 1% da luta que você vive, ela surta. É arriscado até pular de um penhasco. Mas as pessoas querem apontar, julgar, apontar. E o versículo Tiago foi muito feliz, ele disse assim, quem és tu que julga o teu irmão? Quem és tu? Olha com muita educação e fala para o teu vizinho, quem és tu? Quem és tu? É um caso a pensar. Deus logo falou assim, Isaías, pode o caco ensinar
quem o formou? Deus é amor, mas Deus também fala a verdade. Você é um caco, tá? Você é um caco. Como você pode querer ensinar a mim que te criou? Então, vamos servir ao Senhor. Fique em pé, curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa manhã aqui na tua casa. Obrigado por esta aula tão clara, tão objetiva. Obrigado por usar teu filho seminarista Douglas nesta manhã. Sei que muitas lutas teu filho enfrenta, como cada um de nós, mas o Senhor tem cada dia mais confirmado seu ministério e os planos que o Senhor tem na vida dele. Pai, em nome de Jesus, guarde, abençoe esta família tão preciosa. Pai, esteja abençoando aqueles que estão enfermos. Pai, quero orar, já te agradecendo, Pai, porque o Senhor tem abençoado a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja dando um domingo abençoado a cada um dos meus irmãos. Que em nome de Jesus tenhamos aí esse final de ano. Sei que muitas pessoas correndo de um lado para o outro, aumenta o número de acidentes, de assaltos, mas que o Senhor venha blindar, guardar cada um dos teus filhos e filhas de todo mal. Que o Senhor venha acampar-se com seus anjos ao redor de cada um e venha livrá-los, Pai, de todo ataque do adversário, em nome de Jesus. E que possamos ter uma semana de milagres extraordinários, uma noite logo mais de bênção aqui neste lugar, de unção, de poder do alto sendo liberado sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Assim te agradeço. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os meus irmãos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.